Bom dia, professores. Estamos iniciando mais um ATPC. Algumas escolas já estão vindo de um ATPC de 7 horas da manhã, encerraram lá e estão dando início, estão dando continuidade com o ATPC da DE. E logo terminando o ATPC da DE, nós vamos lá para o centro de mídia, que tem mais uns 3 ATPC encerrando às 12 horas. Então, amanhã nossa é bem cheia, só de formação. Então, desejo a vocês, a nós, né, uma boa manhã, um bom dia. Espero que todos vocês estejam bem, seus familiares também estejam bem e que nós possamos continuar nos cuidando, que a pandemia ela está aí, o vírus ainda não foi embora. Então, todo o cuidado que nós estávamos tendo, que nós possamos continuar tendo esses cuidados. E, consequentemente, nós nos cuidando, estamos cuidando de quem nós amamos também. Então, nesse momento, vou estar compartilhando a tela com vocês, os meus PPTs. Diretoria de Ensino de Mauá, ATPC de Lei. Aqui está a nossa pauta. Vamos estar falando hoje das inteligências múltiplas. Teremos uma leitura reflexiva. O nome é Lidar com a Decepção. Vamos ter um vídeo com uma entrevista do Gardner, que fez a descoberta das inteligências múltiplas, uma entrevista no Espaço Aberto Ciência e Tecnologia. E um vídeo encerrando todo esse contexto, todo esse conjunto que nós vamos ver hoje, tá? Uma lição de resiliência e persistência. Esse vídeo, ele vai ao encontro de todo o assunto que será abordado. Objetivo: reconhecer as inteligências múltiplas, desenvolver um ambiente escolar eficaz para melhor aproveitamento das inteligências múltiplas. Reflexão do dia com a decepção. A decepção faz parte da vida. Afirmo peremptoriamente que é necessário para o desenvolvimento humano. O desapontamento, na grande maioria das vezes, é um impulso para a ação. Fornece-nos motivação para crescer e ir ao encontro dos nossos objetivos. A decepção pode considerar-se sempre que identificamos um erro entre aquilo que desejamos alcançar ou que acontece ou que acontecesse, ou aquilo que realmente alcançamos ou que aconteceu. Sempre que identificamos esta discrepância, na grande maioria das vezes podemos ficar decepcionados com os outros ou conosco mesmos. Mas é exatamente essa discrepância que nos permite avançarmos, que nos permite nos questionarmos, que nos permite olhar a realidade de frente e progredirmos. A decepção é uma forma de frustração, e aprender a lidar com a frustração é uma habilidade necessária para conseguirmos lidar com as nossas emoções de forma funcional. Vocês devem estar lembrando quando fala que nós devemos, que é uma habilidade que necessária para conseguirmos lidar com as nossas emoções. Vocês lembram lá das habilidades socioemocionais. Então, essa é uma habilidade. E posso dizer que está engajado aí a inteligência interpessoal. Nós temos que intrapessoal, né? Não intrapessoal. Nós temos que nos conhecer para que essa decepção, para que os fantasmas que nós vamos encontrando no decorrer do caminho venha nos assombrar. Muitas das vezes o fantasma
que nós vamos encontrando pelo meio do caminho, ele não é tão grande quanto a nossa imaginação, quanto aquilo que nós possamos ver. Por quê? A partir do momento que nós aprendemos a lidar com as nossas perdas, consequentemente, nós vamos ver que esse fantasma que está nos assustando não é tão grande assim. Então, nós temos que aprender a lidar com as decepções no decorrer da vida. Então, essa é a mensagem de Miguel Lucas nessa manhã para todos nós. E aqui eu já trago para vocês, né, a teoria do... Opa, peraí, só um pouquinho, que fica um pontinho aqui para mim, talvez para vocês não. Isso, acabei de eliminar. Teoria das inteligências múltiplas, espaço aberto, ciência e tecnologia. Nós vamos estar assistindo esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo pequeno, deve ter uns 13 minutos, ou 15 que seja, onde Gardner vai estar falando sobre as inteligências múltiplas. É uma entrevista. O que é inteligência? Será que é possível medi-la? Apontar quem sabe mais ou quem sabe menos? Será que um dos maiores gênios da humanidade, Albert Einstein, sempre foi brilhante ou sofreu como nós antes de merecer uma estátua como essa aqui? Einstein nunca foi o favorito dos professores. Foi fora do ambiente acadêmico que ele desenvolveu a brilhante teoria da relatividade. No programa de hoje, vamos percorrer as novas estradas que levam ao conhecimento. O psicólogo americano Howard Gardner deu um passo adiante na compreensão dessas questões. Depois de 2 décadas de estudos, ele afirma que a mente humana é composta de múltiplas inteligências e elas são independentes. Ele basicamente 8 tipos diferentes de inteligência. There might be a 9th intelligence, which I call the existential intelligence. It's the intelligence of big questions. What's going to happen to us? Does God love me? What is love? What is God? I think this is a useful concept, but I'm not certain, because I would like to know whether there are parts of the brain which evolved to deal with questions which are too big or too little to perceive, these questions of existence. É hora de descobrir como funciona essa gigantesca rede de sinapses que opera o nosso cérebro. When most people think of intelligence, they think of it as a single capacity that people have some of, or a lot of, or very little of. And if you have a lot of it, you're smart in everything. If you don't have much, you're dumb in everything. Over 25 other, so you could be good with one intelligence. It doesn't predict whether you'll be good in other ones. So you might be very good in spatial intelligence, finding your way around, handling complex spatial environments. You may or may not be good with music. You might be very good in music. We don't know if you're good in understanding other people. That's the basic idea of multiple intelligence theory. Gardner identificou alguns tipos de inteligência. As principais são a lógico-matemática, que é a capacidade de lidar com objetos e abstrações, como os números, e solucionar problemas. A linguística é a habilidade de lidar com as palavras, ler, escrever e se comunicar. A musical é usada para compor, executar e perceber a música. A espacial está relacionada à visualização de formas, ao sentido de orientação e ao equilíbrio. A sinestésica, com o controle do corpo, movimento, destreza. A interpessoal é a capacidade de compreender o estado de espírito das outras pessoas. E a intrapessoal, de entender e gerenciar os próprios sentimentos e desejos.
Há muitos anos, a estrutura física do cérebro humano permanece praticamente inalterada. O que muda de tempos em tempos é a maneira como nós usamos essa ferramenta extremamente versátil de acordo com as nossas necessidades. In any particular society, at any particular time, one intelligence might be valued over the other. Certainly, when we were living as hunter-gatherers, what I call naturalist intelligence, being able to know what to eat, what will poison you, what animals to pursue, which animals to run away from, was very important. That's not so important anymore. Nonetheless, I think our whole consumer society is based upon that naturalist ability of telling one sneaker from another, one automobile from another. Also, nowadays, when we worry about the whole survival of the planet because of climate change, global warming, the absence of naturalist intelligence, of being able to make distinctions in nature, can be very damaging. So yes, intelligence value goes up and down because of history and culture and accidents. How does it work at mind? Each type of intelligence is controlled by a part of the brain? It all depends. Some tasks require that you use more than one intelligence. You and I are talking now, and that's obviously linguistic intelligence, but it's also interpersonal. You have to try to understand what another human being is saying, what he's trying to get at. If I had to sing my answer, that would be a musical intelligence. The famous IQ test, is that? If you want to know how somebody will do in a certain kind of school, you can use an IQ test. But I'll tell you something much better than an IQ test: last year's grades. If I know how well you did in school last year, I can predict much more accurately how you will do this year than if I know your IQ. IQ tests are still valuable for certain purposes, but in my view, they don't begin to cover the whole range of intelligences. For example, we were talking about naturalist intelligence. There's nothing on the IQ test which talks about whether you can make distinctions in nature. Understanding of yourself, nothing in the intelligence test. So the more that we value these other intelligences, we need to be able to assess for them. But do you think we have to have multiple intelligences tests? No. I think that if somebody is doing well, we should say a prayer of thanks and leave them alone. If somebody's having difficulty in school, then we want to understand why. If somebody's having difficulty at the workplace, you might have straight A's, perfect score in school, but when you're in the workplace, you could be a disaster, not working with other people. So we need to know what intelligences are lacking or need to be enhanced. How is it possible to apply your theory at education nowadays? Well, the theory has had enormous impact in education all around the world, much more than I ever would have anticipated. In the summer of 2009, we published a book called Multiple Intelligences Around the World, 42 authors from 15 different countries describing it. So it's had lots of influence, but the influence didn't come from me. I didn't say, because we have 8 or 9 intelligences, we need to do this, this, this. Rather, people took this scientific claim and they drew different educational implications. After 25 years, I think there are only 2 major implications of the theory. One is that we should individuate. That means we should know as much as possible about each learner and teach that person in ways that he can learn and assess him in ways in which he can show what he's learned. The other one is to pluralize. That means anything we teach, we should teach it in a number of different ways, because then you reach more students, because some learn more from language, some learn more from music, some learn more from role play, some learn more from humor. And also, any person who understands well can think about things in lots of ways. If you think about yourself, your family, your community, you can't just talk about it. You can make a drawing, you can act it out. And so individuation and pluralization, to me, those are the 2 primary educational implications. But in Latin America, one of the things we found is people use the theory as a way of democratizing schools, calling attention to more abilities, flattening the hierarchy, even trying to change society. That's nothing that was in my original mind, but if people want to use the theory for that purpose. This generation is a multitasking generation. It is an advantage
we now recognize that some people who can multitask are an advantage because nothing escapes their attention completely. But there's also mounting evidence that multitasking gets in the way of deep understanding of things, because to go something deeply into things, you have to be able to spend time and not to be distracted. And if all the time you're worrying about instant messaging and about Friendster or MySpace or YouTube, then you don't have that ability to go deeply into things. Nonetheless, I think probably people who can shift their attention rapidly and readily have an advantage now, which they didn't before the new media emerged. How can we apply your theory at work? Interestingly, as a teacher, I haven't made that much use of my theory because I work with graduate students and their job is to write a thesis, and there's not that many ways to write a thesis. But at the workplace, I make use of the ideas a lot. I used to think that the goal of the workplace was to find people just like me, and now I think that's a waste of time. I do what I do, so I try to hire people who have different kinds of strengths, and I try to put them together in ways that complement and balance one another. And anybody who's involved in human resources has to pay attention to intelligences, not only on the basis of who to hire, but who gets promotion, what new abilities you need when you're promoted, how to put teams together so they work. So I think the multiple intelligence theory is a natural for anybody in the workplace. Is it possible to improve intelligence? Sure. Any intelligence can be improved, probably as long as you live. You have to work hard at it, be motivated, have good resources, meaning good teachers, good computer programmers, good coaches, and you have to learn from your mistakes. But one of the big changes we have in our understanding of the brain is the brain is much more flexible. We call it much more plastic. Even as you get to be as old as I, it can still learn new things. But still, if I wanted to learn Chinese, I'd rather be 3 than my age. What can block intelligence? Well, we have different genetic potentials, and I'm never going to be an Einstein or a Mozart. They had different potentials. But I think much more of a blockage is the belief that you can't get better. Intelligence theories which emphasize human effort are much more useful than intelligence theories which say it's in our genes. Because if you believe it's in your genes, you can't change it. There's a saying in Japan, fail with 5, pass with 4. That means if you're lazy and insist on sleeping 5 hours a night, you'll fail the examination. But if you're industrious and work harder and settle for 4 hours of sleep, you'll pass. That's a much healthier view of the mind. Você viu no programa de hoje que não é fácil medir a inteligência. Ela varia de acordo com cada um. Todos nós temos uma mistura singular dos vários tipos de inteligência, o que torna a questão bem mais complexa do que dividir a humanidade entre inteligentes e limitados. Quer saber mais? Entre no nosso blog. O endereço é g1.com.br/globonews. Lá você vai encontrar vídeos e informações exclusivas. Participe, critique, deixe sua contribuição e faça o programa com a gente. Até a semana que vem. Então, ali, o próprio autor, né, dos estudos das inteligências múltiplas, falando conosco um pouquinho desse estudo. E ele fala, né, que numa sala de aula nós devemos abordar vários aspectos para atingir os nossos alunos. E que depois do estudo dele, teve vários outros autores, né, falando e encontrando mais inteligência, né, do que ele havia estudado. Então, nós vamos estar falando das inteligências múltiplas na visão de Gardner. Tá? Então, nós temos aqui a lógico-matemática, a intrapessoal, a interpessoal, corpóreo-sinestésica, visual-espacial, musical e linguística. Ele falou rapidamente o que representa cada uma delas. E aí nós vamos falar delas e vamos ver
como nós podemos aplicar isso lá na sala de aula. Inteligências múltiplas. Aqui, nesse slide, o Gardner vai mostrar como a mente humana opera sobre os conteúdos do mundo. Então, aqui nós temos a inteligência múltipla, que já foi dito que é a versão linguística, através de livro, e aí nós vamos esmiuçar mais. A lógico-matemática, nós estamos vendo os números, a espacial é o espaço mesmo, ali o local onde estamos, o corporal sinestésica, vocês viram ali o ginasta, né? Os dançarinos, musical, o naturalista, interpessoal e intrapessoal. Essas são as inteligências que nós vamos estar abordando. Então, Gardner já foi falado lá, ele é um psicólogo americano da Universidade de Harvard, então ele trabalha com alunos de pós-graduação. Então, ele vai passando as ideias dele. Segundo Gardner, a inteligência é igual a habilidade para resolver problemas ou criar produtos que sejam significativos em um ou mais ambientes culturais. Ele fala que a nossa inteligência é complexa demais para que os testes comuns sejam capazes de medi-la, como aquele repórter acaba encerrando, que não tem como medir quem é inteligente e quem é menos privilegiado. Então, o que hoje parece óbvio para nós, foi Gardner observando as crianças que percebeu esse tipo de inteligência. As inteligências são potencializadas pelo ambiente em que estamos inseridos. Então, professores, cabe a nós fortalecer e desenvolver a inteligência dos nossos alunos. Isso é o que Gardner fala para nós. E aqui a gente tem a linguística. Os elementos centrais da inteligência linguística são o som, os ritmos, significados de palavra. Essa habilidade linguística usamos para convencer, agradar, estimular ou transmitir ideias que para essa habilidade ela possa fluir. Nós, professores, devemos promover um ambiente rico em linguagem, trabalhando os escuta, fala e escrita. Muito bacana, né? A gente ter essa inteligência e a gente conseguir, né, direcionar para os nossos alunos, que aqui no final do PPT ele fala ainda, né? Para que a inteligência linguística seja trabalhada eficazmente, o docente deve promover um ambiente rico em linguagem, trabalhando a escuta, fala e escrita, né? Algumas estratégias, claro, os professores já fazem, e quem não faz, deveria começar a fazer, né? Contar história, ler texto para os nossos alunos no início da aula, pega um texto, um conto, e todo o início da sua aula você lê um parágrafo, e aí até que eles peguem gosto, e eles mesmos não esperam vocês para concluir essa leitura, ele mesmo por si só vai querer saber as referências, você dá a referência e ele mesmo lê todo o conto, né? Isso aí é uma forma bem bacana de nós desenvolvermos a inteligência linguística. Então, estimular os alunos a contar histórias, ou então debate, só que nós vamos dirigindo esse debate, brincar ali com ele, né? Brincar, que eu quero dizer, dentro de um contexto de aprendizagem, fazendo uma entrevista. Pode até ser a entrevista
em inglês, vocês, junto com eles, formulam as perguntas e os alunos já direcionam as suas respostas, que não seja resposta tão aberta que o aluno possa se perder ao responder em inglês. E ali eles treinam, né? Então, nós estamos trabalhando a entrevista, estímulo da escrita através de roteiros para a peça, quadros de aviso, poema, cartazes, folhetos, diários imaginário, canções, e aí a gente vai embora, né? Podemos também trazer para os nossos alunos, para que eles possam fazer pequenos poemas, a gente traz pequenos poemas, e eles trocam com seus colegas, e aí a gente vai estimulando isso com eles, né? Advogados, escritores e locutores exploram bem essa inteligência linguística. Inteligência lógico-matemática. Essa inteligência lógico-matemática permite que uma pessoa faça classificações, compare grandezas, realize operações numéricas básicas, desenvolva raciocínio indutivo e dedutivo, formule e teste hipóteses. Para desenvolver essa habilidade, nós, professores, devemos, em vez de priorizar respostas diretas aos exercícios, devemos oferecer proposta que encoraje os alunos a explorar várias representações para diferentes situações. Então, a gente não vai querer nada pronto, o aluno vai formular, ele vai construir a sua resposta. Usar atividades que desenvolvam o raciocínio dos alunos, tais como quebra-cabeça. Devemos proporcionar vivência em que os alunos percebam o papel da matemática na sua vida cotidiana. Isso ajuda muito a desenvolver essa inteligência lógico-matemática. Inteligência espacial. Essa inteligência espacial é a dos artistas plásticos, dos engenheiros, dos arquitetos. Essa inteligência é a capacidade de perceber o mundo visual. Nós temos os jogos espaciais, observações de mapas simples, brincadeiras de direções, uso de fantoche e pintura de mural. O uso de fantoche para nós, professores, é excelente para nós trabalharmos a língua inglesa com os nossos alunos. Além de nós desenvolvermos a inteligência espacial, nós também vamos estar desenvolvendo a inteligência linguística com os nossos alunos. Então, é muito bom trabalhar com o fantoche, até tem o dedoche também, que nós possamos fazer com que os nossos alunos, eles mesmos façam a entrevista com eles mesmos, usando o próprio dedo, um conversando com o outro. Então, aí, em vez de ser o fantoche, nós temos o dedoche. Então, um pergunta, ele mesmo responde. E ali ele vai praticando a inteligência linguística. E aí a gente também já desenvolve com ele a inteligência espacial, podendo inventar brincadeiras diversas com eles ali, até mesmo com o uso do fantoche. A gente usa o fantoche ocupando os espaços ali ao entorno. Sinestésica corporal. Nessa inteligência, especialmente as crianças, move-se com graça e expressão, a partir de estímulos musicais ou verbais, demonstram uma grande habilidade atlética ou uma coordenação fina apurada. Dançarino, atletas, cirurgiões e mecânico valem-se dessa inteligência. É a habilidade para usar a coordenação, grossa ou fina, em esporte, arte cênica ou plástica,
no controle dos movimentos do corpo e na manipulação de objetos com destreza, né? O malabarismo lá, que muitas das vezes a gente encontra aqueles jovens, aqueles adolescentes fazendo toda aquela parte de circo ali, na frente dos carros para ganhar um trocado. Ali é a inteligência sinestésica corporal que ele desenvolveu e ele está mostrando para nós a habilidade que eles têm, que é muito fantástico, né? Nós ficamos impressionadíssimos quando nós vamos a um circo, que não é muito da nossa cultura, né? Mas acredito que todos já foram, têm esse conhecimento, e a gente fica encantada com eles ocupando o espaço, a inteligência, né, espacial, e também ali a sinestésica corporal, com todas as suas habilidades no malabarismo. Inteligência intrapessoal é o tipo mais raro de inteligência, está ligada à liderança, exercendo-se de um modo mais reservado, ao contrário da interpessoal, inteligência considerada a mais singular de todas. Consiste em uma habilidade que utiliza seus sentimentos próprios na resolução de seus problemas. O ambiente escolar, ele deve ser um ambiente acolhedor, que promove a diversidade cultural e estimula a participação efetiva dos nossos alunos. Nós que vamos estar desenvolvendo, ajudando os nossos alunos a desenvolver essa inteligência intrapessoal. E nesse momento nós estamos ouvindo falar muito de crise de ansiedade, síndrome do pânico, adolescentes ficando doentes, com depressão, se cortando. Então, N coisas nós escutamos com maior frequência que acontece com os jovens, com os adolescentes, porque eles são imaturos e não conseguem trabalhar com as suas frustrações, com as suas perdas. Então, isso o frustra, uma decepção, algo não alcançado, se torna um monstro para eles. Então, nós, professores, temos o papel também de desenvolver essa habilidade com os nossos alunos. A escola, ela deve ser acolhedora. A escola deve promover a diversidade cultural, estimular a participação efetiva dos alunos, deve reconhecer o menor que seja o esforço daquele aluno, não no ponto de vista nosso, mas para o aluno, o esforço dele foi muito grande. Então, nós, professores, temos que estimular os nossos alunos com elogio sincero. Então, quando eu dei um ATPC falando de motivação, né, eu falei desse ambiente acolhedor, dos elogios para os alunos, incentivando ele, mostrando que ele é capaz, né? Eu falei lá no ATPC motivacional, depois nós falamos das competências socioemocionais, quando veio o PCNP Roberto, da Escola da Família, né, trabalhando lá em parceria com o Inova, e hoje, aí falamos lá, vocês estão trabalhando com a recuperação, tendo que retomar com os alunos algumas habilidades, aí eu trouxe para vocês lá a avaliação, o tema avaliação, para nós estarmos conversando, o sentido, da onde que veio essa avaliação, como que está alicerçado toda essa construção do processo de ensino-aprendizado, falando lá dos 4 pilares, e hoje eu trago para vocês as inteligências múltiplas, que vocês podem observar que tudo vai tendo uma continuidade, não tem nada solto, nós vamos formando uma sequência de aprendizagem, de informação, para que nós possamos ser profissionais melhores, desenvolver o nosso papel enquanto educador, enquanto professor,
da melhor maneira possível. E para isso nós necessitamos de estudo, nós precisamos ter embasamento teórico, fundamentação, para que não venham falar que nós estamos fazendo as coisas da nossa cabeça, que nós não sabemos o que estamos fazendo. Então, é muito gostoso saber que você está fazendo algo lá na sala de aula e alguém já estudou, já tem embasamento teórico e não está sendo só uma coisa em vão. É muito bacana a gente estar fazendo esse momento de estudo com as inteligências. E a interpessoal, nós devemos saber trabalhar conosco e também ajudar os nossos alunos a se reconhecer e ajudar os alunos a compreender que nem tudo que nós almejamos nesse momento pode ser a melhor coisa para as nossas vidas, mas muitas das vezes ela não acontece porque lá na frente ela não será tão boa, ou então ela pode desvirtuar nós do nosso caminho, de um caminho correto, de um caminho que nós estamos traçando, porque nós, enquanto seres humanos, nós temos visão limitada, nós não conseguimos enxergar tão distante, nós conseguimos enxergar uma certa parte, que aquilo seria bom, mas futuramente bom até onde? Então, mostrar para os alunos que se não aconteceu, porque não seria tão bom, e que pode acontecer outra coisa que será melhor ainda do que essa que ele esperava. Decepção com namorada, com namorado, né? Então, muitas das vezes isso para eles é o fim. O mundo vai acabar porque terminou um relacionamento. Que nós possamos ajudar os nossos alunos a se reconhecerem. E a gente também, né? Que nós possamos também entender um pouquinho de nós, para nós não ficarmos tão chateados, tão frustrados com algo que nós queríamos tanto e não aconteceu. Então, para Vygotsky, aqui eu trago um pouquinho do Vygotsky, porque eu gosto muito do Vygotsky. Gosto muito do pensamento, da teoria, do encaminhamento que ele nos traz. Para Vygotsky, a formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade ao seu redor, ou seja, o homem modifica o ambiente social e o ambiente social modifica o homem. O que interessa para a teoria de Vygotsky é a interação de cada pessoa, que cada pessoa estabelece com determinado ambiente social, a chamada experiência pessoal significativa. Eu falo que o ambiente ele tem que significar para nós nos sentirmos bem, para que nós possamos nos sentir acolhido e que essa experiência ela venha a ser significativa. Então, o homem modifica o ambiente social e o ambiente social modifica o homem. Então, é muito bom isso, essa interação. Nós não somos pessoas, que eu posso dizer, nós não somos pessoas que nascemos sozinha, quem não é gêmeos, né, nasceu sozinho e acha que vai viver no mundo sozinho. Não, nós precisamos um dos outros. Nós não vivemos sem o padeiro. Já pensou se nós mesmos fôssemos confeccionar o tecido, fôssemos fazer a nossa roupa, fôssemos plantar o trigo, colher o trigo, transportar o trigo, preparar o nosso pão? Não dá. Nós dependemos um dos outros. Então, o que interessa para a teoria de Vygotsky é a interação que cada pessoa estabelece com determinado ambiente social, a chamada experiência pessoal significativa. Então, professores, que nós possamos ter essa experiência significativa no ambiente que nós estivermos inseridos. Interpessoal. Quando uma pessoa tem inteligência interpessoal, ela é capaz de entender melhor os outros e suas emoções,
bem como necessidades, intenções e motivações. Quando uma pessoa vem conversar com você, ou contar algo que ela vivenciou e que está machucando muito ela, e que ela não consegue parar de pensar naquilo, nós não podemos apenas escutar e tudo bem. Nós devemos escutar e orientar essa pessoa. Ou seja, não pense mais nisso, fale menos disso, né? Quando vir esse pensamento novamente, você tenta focar em uma coisa melhor, aí vocês dão exemplo, né? Dependendo do qual assunto que foi. Então, o interpessoal é você colocar-se no lugar do outro para tentar, pelo menos, entender um pouco o que aquela pessoa está passando e poder, quando se colocar no lugar dele, poder conseguir orientar, aconselhar, né? Fazer com que essa pessoa saia daquele mundo dificultoso que ele está vivendo. Então, muitas das vezes eles dão exemplo, né, que a inteligência é bem apreciada na observação de psicoterapeuta. O psicólogo, psicoterapeuta, ele nunca vai te dar uma resposta falando assim, isso é errado, isso é certo. Ele sempre vai colocar você a pensar, a refletir em cima da situação que você está colocando ali para ele. Então, líderes religiosos também, ele vai te orientar ou a orar mais, ou rezar mais, ou ler uma palavra, ler livros que vai fazer com que você cresça espiritualmente, vai te indicar filme e vai te orientar de forma que você possa sair de determinadas situações, ou então não entrar mais em situações tão semelhantes com essa que te machucou. Também é colocado também na interpessoal professores, igual nós falamos lá, como nós temos que estar ouvindo nossos alunos, incentivando eles, político e pessoas, né, vencedores, bem-sucedidos. Então, essas daí são bem apreciadas por essas pessoas. Relação, inteligência interpessoal. Musical. O musical já foi falado, né? Que é aquele que reproduz inteligência musical. Ela se manifesta através de uma habilidade para apreciar, compor ou reproduzir uma peça musical. Isso inclui discriminar som, habilidades que definem o som dos instrumentos e tocam música em instrumentos apenas de ouvir notas que não são tiradas de partitura, e sim só de ouvir. Então, é uma inteligência, sim, que parece que essas pessoas têm um ouvido bem aguçado, um ouvido ali preparado para receber esse som, para se envolver, para ter a sensibilidade do ritmo, né? Então, essa inteligência musical é uma habilidade em compor, em produzir, em apreciar uma boa e uma bela música, né? Inteligência naturalista ou biológica. É a capacidade de distinguir, classificar e manipular elementos do meio ambiente, objeto, animais ou plantas. Inteligência existencial. É a inteligência que faz parte das inteligências múltiplas que o ser humano possui. Então, como já foi dito lá naquela entrevista, nós possuímos todas essas inteligências. Por isso que quando foi nas competências socioemocionais, eu comentei com vocês, algumas são mais desenvolvidas, outras nem tanto. Então, todos nós temos um pouquinho de cada inteligência. E eu já disse no ATPC passado,
Todos nós somos inteligentes e todos nós nascemos com a inteligência. Agora, a sabedoria, nós vamos buscar. A inteligência, todos nós temos. E aí, em alguma dessas inteligências mais desenvolvida, outras nem tanto. Apesar de não ser incluída na conceptualização original da teoria das inteligências múltiplas de Gardner, para autores contemporâneos constitui mais uma inteligência no grupo de inteligência que define o ser humano. E está ligada ao entendimento sobre a vida, a morte, o universo e o transcendente. Então, é a inteligência existencial. Então, para Gardner, isso não entra. São outros autores que abordam esse tipo de inteligência. As inteligências múltiplas e seus estímulos. O desenvolvimento das inteligências se processa de maneira mais acentuada quando premiadas pela oportunidade de estímulo. Então, por isso, professores, nós devemos estimular as inteligências dos nossos alunos. As inteligências elas vão evoluindo gradativamente, conforme os estímulos. Se não tem estímulo, ela vai estacionar ali, né? Mas mesmo quando os estímulos não são, olha só que interessante que ele fala, mesmo quando os estímulos não são oferecidos, o cérebro sabe procurá-los nos desafios a que se propõe. É proposto um determinado desafio, só que o estímulo não foi desenvolvido. Mas o nosso cérebro sabe procurar o estímulo que vai fazer a gente encontrar ali e desenvolver o desafio que foi proposto. Nosso cérebro é fantástico, né? Então, eles falam que os jogos, eles são imprescindíveis como exercício de estímulo, mas seu efeito sobre a inteligência sempre será pessoal. Então, todos nós podemos trabalhar com jogos com os nossos alunos, com isso nós vamos fazer exercício de estímulo, mas o seu efeito sobre a inteligência sempre será pessoal. E aqui algumas linhas de estimulação para as inteligências. Então, nós temos a linguística, que nós podemos estimular, que eu já disse, vocabulário, fluência verbal, gramática, alfabetização, memória verbal. Lógica matemática, conceituação, sistema de numeração, operação e conjunto, instrumento de medida, pensamento lógico. Espacial, lateralidade, orientação espacial, orientação temporal, criatividade, alfabetização, cartografia. Musical, percepção auditiva, discriminação de ruído, compreensão de som, discriminação de som, estrutura rítmica. Então, aqui são algumas linhas de estímulo para cada inteligência. Todos esses PPTs, eles estão lá na pasta do ATPC da data de hoje. Se vocês quiserem retomar, ver em cima de cada inteligência, é só vocês clicarem na pasta que vocês terão acesso a esses materiais, ao link dos vídeos. Sinestésica corporal, motricidade e coordenação manual, coordenação visomotora e tátil, percepção de formas, de peso e tamanhos, paladar e audição, naturalista, curiosidade, exploração, descoberta, interação, aventuras. Pessoal, autoconhecimento e relacionamento social, administração das emoções, ética e empatia, automotivação e comunicação interpessoal.
há várias maneiras de estimular tais inteligências. Como? Na maioria das vezes, os jogos eles estimulam as várias habilidades do aluno, dependendo da forma de como o docente trabalha tais jogo. Por meio dos jogos, olha só, o professor ele desenvolve o corpo, a musicalidade, a matemática, a fala, o espaço, as relações inter e intrapessoais. Olha só o que um jogo é capaz de estimular nos nossos alunos. Aqui eu trago para vocês as inteligências e o tipo de material que eu posso desenvolver cada uma delas. Tá bom? Não vou estar lendo, né? Porque é fazer leitura do PPT, mas vocês vão ter isso lá na pasta. E aqui, utilizando jogos, né? Utilizando jogos com fundamentos técnicos. Um jogo jamais deve ser interrompido. Eu sempre falo, quando o professor está trabalhando ali um jogo com os alunos, mesmo que ele errou pelo meio do caminho, deixa ele ir. Mesmo estando errado, depois você retoma com a sala e faz as intervenções necessárias. Mas nunca nós podemos interromper o processo que os alunos estão fazendo. Condições ambientais. O ambiente, o espaço, acolhedor, a manipulação das peças, como nós vamos ali preparar o ambiente para desenvolver um jogo. Capacidade de construção da autoestima do aluno. Jogos que despertem interesse, que sejam desafiadores, estimulantes, mas possíveis de serem realizados em grupo ou mesmo individualmente. Então, quando o aluno não quer fazer individual, que nós possamos, com esse mesmo jogo, colocar ele em grupo ou então vice-versa. O entusiasmo deve ser marcante ao encerrar o jogo e deve ser estimulante para que queiram jogar novamente. Então, tem tudo isso. E as condições psicológicas favoráveis. O jogo nunca poderá ser induzido, né, pelo professor. O professor vai apresentar e o aluno, sim, que vai ter essa percepção se ele vai querer jogar ou qual é o jogo melhor que o professor está ali ofertando a ele. Agora, eu trago para vocês o vídeo Uma lição de resiliência e persistência. Não sei se vocês conhecem esse vídeo. Você já deve ter visto um destes, um bloco Lego. Mas já se perguntou como tudo começou e por que se chama Lego? Na verdade, o nome é mais antigo do que esse bloco de plástico. Está curioso? Deixe-me contar como tudo começou. Muitos anos atrás, havia um carpinteiro muito habilidoso e esforçado, chamado Ole Kirk Christiansen. Ole era um carpinteiro respeitado, com sua própria empresa, mas eram tempos difíceis, ele não tinha muito dinheiro e teve que demitir seu último funcionário. Pode entrar. Fechei a oficina e já arrumei as minhas malas, senhor. Obrigado. Eu vou assinar o seu pagamento. Boa sorte. Bom, esse foi o último. Eu nunca imaginei que nós chegaríamos a esse ponto. Eu sei. Foi difícil de entender. Mas veja pelo lado bom, pelo menos não vai piorar. Mas piorou. Em pouco tempo, Ole perdeu sua esposa. Mas Ole era especial, não era do tipo que desistia. E responsável por seus 4 filhos, ele tinha que pensar em algo. Ole teve uma ideia, e para ele nunca demorou para colocar uma ideia em ação.
As invenções de Ollie alegraram tanto seus filhos que ele pensou em começar a fabricar brinquedos. Ollie decidiu tentar. Para sua sorte, havia muita madeira da carpintaria. Ele poderia usá-las para fabricar os brinquedos. O tempo passou. E apesar de ser um ótimo carpinteiro, com bons olhos para a qualidade e detalhes, as vendas estavam muito devagar. Por sorte, um dos seus filhos, Godfred, começou a ajudá-lo depois da escola. Juntos, eles conseguiram manter a produção. Logo, boatos começaram a se espalhar de que brinquedos de madeira da mais alta qualidade estavam sendo fabricados na pequena oficina em Billon. Um dia, um homem chegou à cidade. Um homem que mudaria o futuro de Ollie. Era um atacadista de Frederícia. Ouvi por aí que anda fazendo belos brinquedos de madeira. Bom, fazemos nosso melhor. O atacadista ficou impressionado com os brinquedos de madeira e fez uma grande encomenda antes de partir. Até que enfim apareceu alguém que vê uma oportunidade naquilo que a gente faz. Olha só, o atacadista quer que os nossos brinquedos estejam na loja dele antes do Natal. O Natal vai ser muito bom esse ano. Temos muito trabalho a fazer. Agora, havia muito trabalho na pequena oficina e Ollie poderia contratar seus ex-funcionários. Ollie só usava madeira de melhor qualidade, que eram escolhidas à mão e preparadas com cuidado. Eles trabalharam dia e noite para cumprir com a encomenda, para que o atacadista as recebesse antes do Natal. Tem alguma coisa errada, pai? Eu acho que estamos muito encrencados. No meio do trabalho, Ollie recebeu uma carta, dizendo que o atacadista havia falido e não poderia comprar os brinquedos encomendados. E o que nós vamos fazer? Mas e o nosso Natal? Não vamos poder nem comprar comida? Eu já sei. Você vai fazer o quê, pai? Eu mesmo vou. Eu vou viajar e vender os brinquedos. Ele não tinha tempo a perder. Ollie carregou o carro com os brinquedos e partiu. Ollie era um ótimo fabricante de brinquedos, mas não era um bom vendedor. Ele não gostava de se gabar pela qualidade dos brinquedos. Mas ele tinha que tentar se quisesse vender algo. Isso aqui vai ser um sucesso. O senhor está interessado em alguma coisa? Parece legal, mas eu não tenho todo esse dinheiro agora. Talvez possamos trocar e ficamos quites. Bom, eu preferia dinheiro. Mas... No fim, ele conseguiu vender todos os brinquedos. Ele não recebeu o quanto esperava, mas a família deu um jeito e tiveram comida para o Natal. O tempo passou, mas as vendas não estavam rápidas como esperado. Ollie achou que a empresa precisava de um bom nome. Qual deveria ser? Tem que ser uma palavra curta. Eu quero que remeta a Brinque Bem. Em dinamarquês, Brinque Bem é Leg Godt. Qual deveria ser? Que palavra usar? Se ao menos eu recebesse algum tipo de sinal. Lego. Como podem ver, o próprio Ollie encontrou um nome adequado. Ele não sabia que, em latim, a palavra Lego significa eu junto. O nome Lego foi bem aceito. E devagar a empresa começou a seguir em frente. Nós conseguimos 3.000 coroas esse ano. E temos mais encomendas do que o normal. Você disse 3.000 coroas? Então você precisa ver isso aqui. Embora Godfrey não quisesse gastar com uma máquina milionária, ele percebeu, foi útil. E a qualidade dos brinquedos havia melhorado. Você consegue terminar a última remessa e preparar para o transporte? Deixa comigo. Pai, economizei um dinheirão para a empresa hoje. Sério? Como? Eu descobri que nós podemos economizar muito verniz passando só 2 demãos ao invés de 3. Você o quê? Infelizmente, a ideia de Godfrey não convenceu Ollie. Ollie fez Godfrey desempacotar todos os patos, passar a última demão de verniz e levá-los até a estação de trem. Ollie acreditava em alta qualidade e não enganar seus clientes. Quando Godfrey voltou, Ollie explicou que não se cria uma boa marca dessa maneira.
Essa pequena lição abriu os olhos de Godfrey para o fato de que cada pequeno detalhe importa e só o melhor é aceitável. No fim de 1930, a Lego estava lucrando. Até quando a Segunda Guerra Mundial estourou, eles tentaram fazer o melhor em tempos difíceis. Parecia que nada poderia dar errado. Mas uma noite turbulenta de 1942 mudou a sorte deles. Tá pegando fogo! A oficina está em chamas! Mas quando os bombeiros chegaram, não conseguiram salvar a oficina. Foi tudo ao chão. Todos os desenhos e modelos foram destruídos. Ole estava começando a perder esperança. Todo o seu trabalho estava perdido e ele quase perdeu sua empresa. Mas a responsabilidade com seus filhos e funcionários inspiraram-no a reconstruir a Lego. Uma nova fábrica foi construída. Logo a produção de brinquedos de madeira voltou. A pequena empresa lutou para voltar ao mercado. Aos poucos a fábrica Lego começou a funcionar. E Ole começou a buscar por novos desafios. Um dia ele foi até Copenhague ver uma nova máquina que havia chegado na Dinamarca. Era uma máquina de moldar plástico. E Ole estava muito animado. Nós devemos comprá-la? É uma pechincha e vai nos abrir muitas oportunidades. Parece interessante, mas é muito dinheiro. Eu vou aceitar isso como um sim. Quando a máquina chegou, ele começou a fazer ursinhos de plástico. Fazer os blocos de plástico da feira. Havia algo neles e ele não parava de pensar. E apesar dos outros não verem o potencial nos blocos, Ole decidiu reprojetá-los e colocá-los em produção. Mas foi quando a Lego lançou os tratores que os brinquedos de plástico viraram um sucesso. Infelizmente, as vendas estavam caindo no verão. E havia muitos brinquedos em estoque. Isso não pode estar certo. Deve haver um modo de vender nossos brinquedos o ano inteiro e não só na época do Natal. Godfrey decidiu sair e vender os brinquedos pessoalmente. Ele levou sua esposa Edith como companhia e apoio moral. Se não conseguir dinheiro, precisamos de manteiga e ovos. Não foi tão ruim. A viagem pelo país foi um sucesso e ajudou a Lego a sair da crise financeira. Eles voltaram em tempo para a festa de aniversário de Ole. Ele completava 60 anos e a família estava reunida para comemorar. Isso que eu chamo de uma longa viagem pelo país. Ei, eu tive uma ideia. Escutem só. Que tal uma foto com as 3 gerações da família? Todos acharam uma ótima ideia. E ficamos no sofá rodeados de flores e presentes. Em uma viagem de negócio para a Inglaterra, Godfrey conheceu o presidente de um shopping center. Eles discutiram a indústria de brinquedos. E essa conversa seria importante para o futuro da Lego. Que se dane essa indústria. Eu acho que a graça dos brinquedos foi a pro beleléu. Mas como assim? Eu acho que elas funcionam muito bem. Sim, eu sei que eles funcionam, mas não há nenhum sistema criativo neles. Sistema? Sistema? Não há nenhum sistema. O que é que você está fazendo, Godfrey? Não há nenhum sistema. Nossos brinquedos precisam de uma ideia e de um sistema baseado nela. Eu quero colocar um sistema nessa brincadeira. Nós oferecemos soluções prontas para as crianças. Elas precisam de algo diferente, que fortaleça a imaginação e a criatividade. Então você quer colocar um sistema no Lego? Interessante. No mesmo ano, a Lego começou a produzir o primeiro sistema de brincar Lego. As crianças podiam construir casas com os blocos Lego. A cidade de brinquedo era muito realista. E com isso, elas aprendiam sobre segurança no tráfego. Eu e minhas irmãs brincávamos com o novo sistema Lego por horas. Diziam que éramos as crianças mais sortudas do mundo, porque crescemos em uma fábrica de brinquedos. Foi uma grande descoberta. E Godfrey decidiu tentar vender fora da Dinamarca. O sistema de brincadeira foi tão popular que conseguiram vender para vários países. Olha só o que eu construí, pai. Ele ficou muito bom, Cal.
Embora Lego fosse apenas para construir casas, ainda havia muitas oportunidades. Só havia um problema. Eu não consigo levantar. Ele fica desmontando. Isso fez Godfrey pensar. Ele queria encontrar uma maneira para juntar os blocos. Era mais fácil falar do que fazer. Godfrey percebeu que os tijolos encaixavam com tubos dentro. Agora não era apenas blocos, mas um sistema de construção com possibilidades infinitas. Isso foi o estopim para Lego. Com a imaginação de uma criança, Lego poderia ser qualquer coisa repetidamente. A imaginação é o limite. Olha, pai! Agora eu consigo construir de tudo. Infelizmente, Oli não pôde ver o sucesso que foi os blocos. Godfrey ficou sozinho e passou por outro incêndio, que destruiu a maioria da produção de madeira. Assim como seu pai, Godfrey sabia que ele tinha que sempre tentar o melhor e nunca desistir. Godfrey passou por momentos difíceis com a cabeça erguida. Com o aumento nas vendas, a empresa também cresceu. Ele tinha que pensar no futuro e decidiu abandonar a produção de brinquedos de madeira e focar apenas no Lego. Foi uma ótima decisão. Novos modelos foram construídos e a Lego se fortaleceu na indústria de brinquedos. Senhor, me diga, qual desses dois aqui o senhor acha que é o melhor? Aquele ali. Embora a Lego estivesse com muito trabalho, Godfrey ainda tinha planos maiores. Ele queria construir um aeroporto. Assim seria mais fácil vender os brinquedos para todo o mundo. Tal pai, tal filho. Não demorou para a ideia se tornar realidade. 3 anos depois, o aeroporto de Billund foi inaugurado. Os visitantes e executivos que visitavam a empresa sempre queriam ver o departamento de criação. Ficava tão lotado que era difícil para funcionários trabalharem. Eu acho que é melhor a gente esperar um pouquinho. Godfrey percebeu que algo deveria ser feito. Ele precisava de um lugar maior para exibir os Legos. Eu não quero interromper, eu só vou colocar essa caixa com um novo trem Lego nessa mesa. Pode por aí. Trem? A ideia cresceu de uma sala de exibição para um parque de diversão. E aqui, podemos ter uma torre para olhar o parque inteiro lá do alto, ou até a cidade inteira. Vai ser um lugar feito só de Lego. Legoland! Parece interessante, mas me diga, quantos visitantes você realmente espera? Bom, eu acho que uns 200, 300 mil, talvez. 300 mil? Embora parecesse muito, meu pai errou no cálculo. Houve 600 mil visitantes só no primeiro ano. Eu e minha família estávamos lá para saudar os visitantes. Mantivemos essa tradição até hoje. Agora você sabe como tudo começou. Lego não seria o que é hoje se não fosse pelo senso de qualidade do meu avô e por sua busca pela perfeição. Meu pai acreditava nas possibilidades infinitas do sistema Lego. E eu procuro levar a ideia ainda mais longe, encorajando crianças a explorar, viver e expressar o seu próprio mundo. Um mundo sem limites. E ainda estamos convencidos que só o melhor é aceitável, porque as crianças merecem o melhor. Então, professores, aí é o vídeo, né, que eu encerro com vocês aí. Um vídeo muito interessante, do qual nós estamos falando de inteligência, onde muito tempo atrás os brinquedos eles vinham pronto, não tinham um sistema, até que uma conversa ali de pessoas inteligentes, né, atentou que precisaria ter um sistema. E realmente, um brinquedo pelo brinquedo não há um estímulo, não há um desafio. E ali ele criou um sistema, e a gente sabe a potência que é hoje
a Lego, né? Mas é muito bacana. E aí uma lição de resiliência e persistência, que vai ao encontro de tudo isso que nós falamos hoje. Aqui eu tenho com vocês a referência de tudo o que foi trabalhado, né? Todos os estudos que foram feitos, as referências, né? Que são os vídeos. E o meu avatar, agradecendo vocês por ter ficado mais um dia, mais uma manhã aqui, né? Vou falar algumas horinhas, porque não chega a ser 2 horas, né? Ficou esse momento de estudo aí comigo. Nesse momento, eu já me despeço de vocês, peço que vocês assinem a lista de presença, façam a avaliação desse estudo de hoje e que vocês tenham uma boa semana, tá bom? Até o próximo encontro daqui 15 dias, professores. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a cada estudo, a cada encontro, com um despertar, um olhar diferenciado, né, para todo esse momento que nós estamos vivendo, tá bom? Até logo e uma boa semana.